Memphis Depay acaba de ser anunciado pelo Corinthians, contrato de 2 anos, pouco mais de 2 anos, por um caminhão de dinheiro. Será que é dinheiro da Deolane, do Esporte da Sorte? Vamos dar uma olhada nos valores do negócio, nas condições, enquanto isso vai custar para o Corinthians e analisar lances do jogador, os números do jogador e ver se ele deve dar um retorno tanto técnico quanto financeiro para o Corinthians com essa operação gigantesca para trazer o holandês para o Brasil. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital e hoje vamos falar da contratação, provavelmente a contratação da janela. No apagar das luzes, depois do fechamento da janela, o Corinthians fechou a contratação de Memphis Depay. Ele que gosta de ser chamado só como Memphis por um problema que ele tem familiar com o pai dele, que é quem deu o sobrenome Depay para ele. Ele gosta de ser chamado mais como Memphis, inclusive é o número que ele leva na camisa. Ele é um jogador muito técnico, de muita habilidade, bom chute, boa finalização, e hoje a gente vai olhar muitos lances dele, muitos números do jogador para ver se ele deve dar um retorno técnico para o Corinthians em relação ao grande investimento que está sendo feito. Além disso, vamos ver também se os planos de marketing do Corinthians que ele pretende fazer vão também dar um retorno financeiro para o clube do Parque São Jorge. Beleza? Então, antes de mais nada, lembrando a vocês para me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no YouTube e no Instagram, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão. Bora pro vídeo. Então, começar a falar aqui dos valores da negociação. O que foi anunciado agora no Globoesporte.com é que essa negociação gira em torno de 70 milhões de reais diluídos entre salário, direitos de imagem, luvas, tudo isso distribuído nos 28 meses de contrato do jogador, o que dá aí por volta de 2,5 milhões de reais de gasto mensal. E isso é muito menos do que o que foi ventilado, que seria o salário dele, o equivalente ao salário dele lá na Europa. Então, é bem interessante o valor que o Corinthians fechou, principalmente porque vai envolver uma série de ações de marketing, de ações de venda de camisa, de eventos envolvendo o jogador, promoções, provavelmente envolvendo os patrocinadores, e aí tudo isso traz um retorno para o clube. Porém, é bem provável que dentro do contrato do jogador haja uma participação para essas ações, para todo esse dinheiro extra que chegue através do marketing com o jogador, tenha uma parte indo para complementar esse valor que vai ser passado para o jogador. Esse dinheiro que vai chegar para ele como salário, direito de imagem, etc., deve entrar uma variável dessas ações de marketing. Mas, já falando da parte financeira, dentro da realidade dos clubes do Brasil, é um valor abaixo do que ele ganha na Europa, ok, que era dito que poderia ser por volta de 5 a 6 milhões de reais, convertendo de euros para reais, mas caindo para 2,5 é uma negociação muito legal, que parece ser. Porém, o Corinthians, ele não está conseguindo pagar nem a parcela do Mateuzinho pro Flamengo, por exemplo. Será que ele vai ter dinheiro para pagar o jogador, o Depay, ou não? Ou será que vai ser um pagamento direto feito por um patrocinador, pelo Esporte da Sorte? Tá até rolando um meme, uma brincadeira aí que vai vir da Deolane, que é a que tá envolvida com o esquema aí, que foi preso. Mas é brincadeira, e é bem provável que esse pagamento realmente não seja integralmente feito pelo Corinthians e venha uma parte dos seus patrocinadores. Então, é interessante o negócio. Claro que a gente tem que ter, com o Corinthians principalmente no passado recente, ele não tá muito bem visto na praça como bom pagador. Então, é um caso a se acompanhar e ver se o Corinthians vai conseguir honrar o que foi fechado com o jogador, com o Memphis. Então, gente, financeiramente,
É caro, é muito caro, mas me parecem bons valores perto do que era dito no início. Então, foi uma boa negociação e eu acredito sim que é interessante para o Corinthians, principalmente visando esse retorno financeiro de ações de marketing, venda de camisa e etc. É bem provável que ele traga mais até do que está sendo gasto, estádio cheio todos os jogos, uma série de outras formas de captar dinheiro com essa contratação do Memphis. Então, acho bem interessante financeiramente. Então, agora a gente tem que ir para um outro lado que já não é tão bom, que é o retorno em campo. E quando eu digo retorno em campo, não é a parte técnica do jogador. O Memphis, quando tá 100%, quando joga o que sabe, ele tem bola para ser talvez o melhor jogador do Campeonato Brasileiro ou um dos melhores. Então, ele tecnicamente é muito bom. Para quem quiser mais detalhes da parte técnica, eu soltei um vídeo ontem falando sobre a possível chegada do Memphis ao Flamengo, porque estava sendo bastante ventilado, bastante comentada essa possível chegada dele ao Flamengo, mas eu detalho bastante a função que ele faz no campo, ele que não é um centroavante de ofício, ele é mais um falso 9, um meia que também faz a ponta esquerda com a perna direita indo pra dentro, indo na diagonal pra dentro da área, mas ele faz muito mais esse segundo atacante ali flutuando entre o meia e o ataque, voltando pra tabelar. E aí tinha um esquema que ele fazia muito no Lyon, que era fazer esse retorno pra tabelar, e aí um dos volantes ia fazer o pivô, adiantava para fazer essa tabela com ele. E é claro, demanda muito treino, demanda entrosamento, e ele chegando no meio da temporada pode dificultar esse entrosamento. Mas tem tudo para dar certo tecnicamente e chegando bem, jogando, não estando machucado, estando muito bem fisicamente, tem tudo para render. E um outro detalhe é que ele tem só 30 anos. Não é desses caras aí da Europa que chegam com quase 40, finalzinho de carreira, não. Ele vem com 30 anos, é titular da seleção holandesa, e aí a gente tem que falar mais na frente sobre essas circunstâncias aí, porque o técnico da seleção holandesa falou que existe uma chance dele não convocar caso os jogadores fossem para cenários, para ligas não tão centrais do futebol mundial, por exemplo, o Brasil. Porque ele comentou isso logo depois de um ponta-direita holandês se transferir para a Arábia Saudita. Então, se ele não considera a Arábia uma grande liga, então a do Brasil talvez também não seja para ele ainda uma grande liga, apesar de eu discordar, achar que o Brasil já tá num patamar de competitividade acima do Campeonato da Arábia, claro que muito menos dinheiro envolvido, porém um pouco mais homogêneo, com uma qualidade maior de todos os times. A Arábia tem alguns times muito ricos e outros muito fracos. Então, esse ponto de lado, se ele aceitou vir para o Brasil, pode ser que ele já tenha conversado com Ronald Koeman, que é o técnico lá da Holanda. Então, esse ponto aí eu vou deixar a cargo do Depay para se entender, caso ele ainda não tenha se entendido em relação a continuar sendo convocado. Ele que tem um sonho de fazer mais pelo menos 5 gols para ultrapassar o Van Persie e ser então o artilheiro da Holanda de todos os tempos, o maior artilheiro da seleção holandesa. Então é um dos grandes sonhos dele, ele que tá a 4 gols do Van Persie. Falando sobre a parte técnica, eu disse já que pra mim não tem discussão, é um ótimo jogador, é titular, camisa 10, a camisa que ele quiser pegar, chega pra jogar como titular sem nenhuma dúvida. Porém, um ponto que pra mim é o principal e é o fator que faz ele ainda não ter clube mesmo depois do fechamento da janela, que pra mim é histórico de lesões do Memphis Depay, tanto durante a carreira inteira quanto o histórico recente. Ele que só em 2024 já teve 3 lesões musculares, que somam aí por volta de 2 meses e meio fora dos gramados, só em 2024. E ele teve exatamente a mesma lesão que o Pedro teve agora na seleção, ele teve em 2020,
temporada 2019 para 2020, que rompeu os ligamentos cruzados do joelho. Então, ele já ficou quase um ano fora também por essa mesma lesão. E só esse ano teve mais algumas complicações. Mas é claro que isso também, para ele ter sido fechado com o Corinthians, anunciado, é porque por enquanto saiu só no Globoesporte.com, ainda não tem o anúncio oficial do Corinthians, mas claro que devem ter acontecido já exames médicos e outras tratativas em relação à parte física do Memphis. Então, esse ponto eu vou considerar que ele está apto a jogar, mas tem sempre esse sinal de alerta para o histórico de lesões do jogador. Beleza? Então, parte técnica, sem dúvida, sensacional a contratação. Parte financeira, caso o Corinthians tenha realmente caixa, consiga honrar os valores, sensacional também, baseado no valor inicialmente dito. Então, foi uma ótima aquisição para o Corinthians, uma ótima negociação do Corinthians. Agora, a parte relacionada ao físico do jogador é o ponto realmente de maior atenção, que vai precisar de muita atenção sobre sequência de jogos, para que ele não tenha uma lesão e aí impacte muitos meses ou alguns meses de um contrato que é caríssimo e cada dia vai custar um bom valor para o Corinthians. Então é um ponto de muita atenção sobre esse jogador. Então, falando dele em campo, ele, como eu disse, ele não é um centroavante de ofício. Ele já jogou muito tempo de ponta esquerda, mas mais recentemente ele tem feito muito mais ali aquele falso 9, o segundo atacante, ou até mesmo um armador, mas aquele armador que chega muito na área, chuta muito pro gol, tem um bom passe? Tem, mas a finalização dele e a força são muito mais presentes do que o passe. Então, ele é um cara que vai agregar muito. Ele, inclusive, ele pode jogar junto com algum dos centroavantes do Corinthians, se vai ser o Yuri Alberto, se vai ser o Pedro Raul como titular, mas eu acredito, inclusive, que ele não... o ideal não seja ele jogar sozinho no ataque, como ponto de referência. Ele é interessante que ele tenha alguém para tabelar, para fazer as jogadas, ele vai agregar muito ali, inclusive ele pode fazer com que o Yuri Alberto volte à boa fase. E acho que é uma ótima contratação. E aí, é claro, a gente só espera que eles tenham todas as comprovações, todos os calços aí, todas as retaguardas de dinheiro, as reservas, para que consigam honrar esse contrato e que todos os estudos, tanto técnicos quanto financeiros, tenham sido feitos para que seja muito sucesso, que ele dê muito certo no Corinthians. Só não vai fazer gol no meu Flamengo, tá bom? Mas beleza, gente. Era isso hoje. Lembrando a vocês, pega a visão, segue o Lucão no @LucãoVital no Instagram e no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Vamos ver agora como é que o Depay vai jogar, hein? Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!